Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Isaías, capítulos 31 a 33. O capítulo 31 de Isaías repete aquilo que foi anunciado no capítulo 30. O Senhor novamente aponta para o erro de Judá, o erro de Israel, em confiar no Egito, em depositar a sua confiança no Egito. O Senhor os repreende porque eles têm confiado em cavalos de guerra, eles têm confiado em cavaleiros por serem fortes, mas não olham para o Santo de Israel e nem buscam o Senhor. Por isso, quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado. Tanto o Egito quanto Judá serão castigados pelo fato de negligenciarem ao Senhor. A segunda parte desse capítulo, porém, trata de uma outra mensagem. Agora não é o juízo de Deus que é anunciado, mas a verdadeira esperança que é no Senhor. Como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, assim o Senhor descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua coluna. O Senhor não apenas julgará o seu povo, mas quando ele restaurar a sorte de Sião, ele lutará pelo seu povo. É ele quem defenderá Jerusalém, e defenderá e salvará, poupará e livrará o seu povo. Por isso, Isaías faz o apelo no versículo 6. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. O capítulo 32 sustenta essa esperança, mostrando a chegada do reino de justiça. Eis aí um rei que virá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Ao contrário do que Judá fazia de confiar no Egito, agora virá um rei que é digno de confiança. Um rei que servirá de esconderijo para qualquer tipo de adversidade, para Judá, para o povo do Senhor. Nesse reinado haverá uma grande renovação. O Senhor purificará o seu povo. E é por isso que os versículos 9 em diante do capítulo 32 de Isaías trazem advertências ao povo. O povo deve se arrepender, deve se voltar ao Senhor, bater no peito e chorar por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. É o Senhor quem tem abençoado seu povo e devem, portanto, confiar nele. Inicialmente, o Senhor anunciou o juízo. Utilizando a linguagem agrícola, ele apresentou que a terra será desolada e abandonada. Mas em seguida, o Senhor anuncia um fato positivo. Mostra justamente a habitação do seu povo na terra. É isso que o versículo 15, até o final do capítulo, expressa. É a renovação da terra e agora os justos habitando na terra. Havendo pomares, havendo bosques para o seu povo, justamente expressando a fartura que o Senhor trará ao seu povo. O capítulo 33 continua esse contraste. Ele é iniciado com dois ais. O Senhor agora fala contra o destruidor, contra o traidor. O povo de Judá tem sofrido e por isso afirma que buscam a misericórdia do Senhor, eles pedem pela misericórdia do Senhor pelo fato de estarem sendo afligidos pelos inimigos. O texto apresenta os contrastes do ruído, do tumulto, os povos fugindo diante do Senhor, a sublimidade do Senhor e, em seguida, a situação catastrófica de juízo em Judá. Os heróis pranteando nas ruas, os mensageiros de paz estavam chorando amargamente, as estradas desoladas, e assim o Senhor tem apresentado ao Senhor todo o juízo dele contra o seu povo, a forma como Judá ficou destruída. Mas, no verso 10, o Senhor se levanta e agora fará juízo contra os inimigos do seu povo. Há então uma reversão. O Senhor começa a espantar aqueles que odeiam o seu povo, aqueles que fizeram mal ao seu povo. O Senhor começa a reinar diante do Monte Sião e começa a convocar a todos os povos para que contemplem a sua glória, para que notem o seu poder grandioso que livrou o seu povo. O propósito dessas passagens é confrontar Judá. Judá havia buscado segurança e alianças humanas, como já falamos, e agora novamente o Senhor confronta o seu povo e proclama a salvação que viria após o juízo. O Senhor reinará no Monte Sião, mas isso acontecerá apenas após o juízo de Deus contra Judá, pela falta de confiança que eles tinham no Senhor. Judá havia rejeitado o Senhor e buscado alianças contrárias ao Senhor, e por isso seria julgado. Mesmo assim, o Senhor estenderia a misericórdia. O Senhor resgataria o seu povo e estabeleceria um domínio grandioso no meio do seu povo. Portanto, esses capítulos apontam diretamente para Cristo. É por meio da pessoa de Cristo que essa obra começa a ser realizada.
Quando Cristo veio ao mundo e venceu a morte, venceu os inimigos do seu povo, assim ele iniciou o seu reinado, e agora tem ordenado a todos os povos que contemplem a sua glória, que observem com que grande poder ele agiu na história e interviu para a salvação do seu povo. Porém, essa obra ainda será consumada, ainda será concluída quando Cristo voltar em glória. Quando Cristo descer dos céus em glória, então todo rosto verá a glória de Cristo. Naquele momento, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por meio desses textos, somos também ensinados a confiarmos somente no Senhor. Quando nós confiamos em estratégias humanas, em planos humanos e rejeitamos a palavra do Senhor, rejeitamos o descanso que é em Cristo, nós estamos caindo no mesmo pecado que Judá cometeu. Estamos abrindo mão da verdadeira segurança que o Senhor concede a todos aqueles que pertencem a Ele. Por isso, somos lembrados que o Senhor é o nosso único Rei justo. É Ele quem governa com sabedoria. É Ele quem interviu e agiu na história para a nossa salvação por meio de Jesus Cristo. Somos chamados a descansarmos com nosso coração em Cristo Jesus, sabendo que Cristo agora já governa com poderosa, já reina sobre o mundo, e um dia voltará em glória para consumar esse reino que ele já começou a estabelecer nesse mundo. Até lá, temos o dever de sermos os proclamadores do seu reino. Somos chamados para cumprirmos a sua missão, anunciando e convocando a todos os povos para que olhem para a sua glória, para que contemplem a grandeza de Cristo. Sejamos fiéis até o retorno de Cristo, pregando o Evangelho com fidelidade, proclamando o Evangelho que convoca a todos a contemplarem a glória do Rei justo, de Jesus Cristo.